Muito bem. Eu inicio agora o nosso estudo, a nossa palavra, e eu louvo a Deus, né, porque Ele está dando a oportunidade de nós estudarmos Salmos, não é? De nós estarmos nos aprofundando nesse livro maravilhoso, não é? Nós da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Os Salmos que a gente vem aprendendo, existem vários tipos, não é? Existem vários objetivos dos Salmos, não é? Existem, na verdade, várias aplicações, tá certo? Então hoje eu convido a igreja a abrir o Salmo de número 58, 58. Nós estaremos lendo o Salmo 58, Salmo de Davi. Salmo 58, Salmo de Davi. Lá no meio da Bíblia. A partir do verso 1, igreja. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, as presas dos leãozinhos. Que eles desapareçam como as águas que se ecoam, aos dispararem flechas que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol, como espinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, a recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio que o Senhor nosso Deus nos dá de nós estarmos aqui na sua presença, aprendendo mais de Ti, Deus. Que nós estejamos por inteiro para receber do alto a sua mensagem. Em nome de Jesus, que nesse momento, apenas e tão somente, o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade nas nossas mentes e no nosso coração. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Igreja, você já se perguntou a quem se destina originalmente os salmos? Originalmente, os salmos, eles foram escritos para quem? A quem? Com certeza, originalmente, os salmos foram escritos para Deus. E eles desempenharam durante todo o tempo e até hoje no povo de Israel, como ele desempenha hoje no nosso meio cristão, um significado e uma importância muito grande. Todos os salmos, sabe por quê, igreja? Porque todos eles possuem uma experiência ou positiva ou negativa. E são experiências absolutamente reais daqueles que escreveram
os salmos. Amém? Então, os salmos, todos eles, são carregados de experiências reais, de casos reais, de pensamentos reais, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Mas, fundamentalmente, os salmos, ele nos revela, isso é revelado, que nós, todos nós, podemos nos aproximar de Deus mediante todas as experiências que estamos vivendo, sejam negativas ou sejam positivas. Os salmos, e eu gostaria que você tivesse essa ótica a partir de hoje, quando lesses qualquer tipo de salmos, a primeira coisa que nós temos que entender é que ele ouvia os salmistas. Deus ouvia, como me ouve quando te ouve. Porque ele está carregado de um lamento, às vezes, de sofrimento. Os salmos, às vezes, ele está carregado de um brado de júbilo, ou seja, de alegria. Da mesma forma que o salmista se apresenta num lamento de sofrimento, às vezes ele se colocava com um júbilo de alegria, com um grito de alegria. Experiência real. E o que Deus nos traz hoje através do Espírito Santo, Salmo 58, Salmo de Davi, ele na verdade, ele é um salmo chamado de salmo imprecatório. Puxa, mas que palavra difícil. É um salmo imprecatório. É um tipo, é um conjunto de salmos cuja característica é dirigido a Deus, como nós vimos, mas o salmo imprecatório, ele pede o que a Deus? Justiça. Então, a palavra imprecatório, ela quer dizer o quê? Um pedido de justiça, mas não é um pedido comum. É um pedido carregado de ira. É um salmo, é um pedido de justiça carregado de um pedido urgente de justiça. Esse é um salmo imprecatório. E aqui o tom é forte. Aqui, na verdade, nós vamos ler novamente 3 versos. Davi, ele está pegando pesado. Ele está pedindo essa justiça de uma forma de ira. Porque, amados, quando eu e você clamamos por justiça, a justiça que nós clamamos, ela vem carregada de um sentimento que é inerente à justiça. Sim ou não? A justiça já é um sentimento, não é? É um pedido que vem carregado realmente de um clamor. É por isso que nos versos 6, 7 e 8, Davi, ele, ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca. Se referindo a quem? Aqueles que ele está pedindo justiça, aos ímpios, que não acreditam em Deus, que muito pelo contrário, não é? Pai, quebra-lhe os dentes da boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como as águas que secou, aos dispararem flechas, que elas se despedacem, Senhor. Sejam como lesma. Olha percebe que Davi está carregado desse sentimento de justiça que vem carregado com ira, que se dilui ao passar
como o aborto de mulher e que nunca vejam a luz do sol. Então, na verdade, quando você lê esse salmo dessa forma, é importante nós sabermos o contexto que é esse salmo carregado de justiça. Porque aqui, na verdade, Davi, amados, olha que coisa linda isso. Davi, ele está pedindo a destruição imediata de quem? Dos seus inimigos. Por que que esse salmo, por que que esse contexto ele é importante? Porque, amados, Davi é rei, ele é sacerdote, ele pode deliberadamente fazer o quê? Reunir os soldados, reunir toda a sua tropa e fazer o quê? Ir atrás desses inimigos. Mas Davi, olha, presta atenção, igreja. Davi, antes de agir, o que que ele faz? Primeiro, ele mostra descontentamento a Deus. O que eu e você às vezes fazemos. Sim ou não? Sim. Às vezes em oração, nós pedimos justiça para Deus. Sim ou não, igreja? Sim. Algumas situações que passamos no emprego, algumas situações que passamos na igreja, situações que passamos com parentes, com amigos, que nos sentimos o que? Injustiçados. O que que Deus está dizendo aqui? Espere em mim, fala comigo. O que Davi está fazendo, igreja? Ele chamou o chefe lá, o coronel lá, o comandante da tropa. Não, o que que ele fez? Ajoelhou e tudo bem que exagerou um pouquinho aqui. Você vê que Davi, ele pegou pesado aqui nas palavras. Mas ele está se colocando a Deus, pedindo justiça. Então, o que que nós aprendemos com esse salmo? Que independentemente daquilo que nós estamos sentindo, sendo injustiçados, e somos, o cristão ele é injustiçado. Temos situações de injustiça. Nós devemos nos comportar, e é por isso que o Espírito Santo do Senhor ele tem que agir nas nossas mentes e no nosso coração. Para que tão logo a gente se veja numa situação dessa, e oxalá você esteja até passando, eu não sei, nós nos comportemos dessa forma. E veja, amados, como esse salmo ele é absolutamente atual. Olha a profundidade disso que Davi diz nos versos 1 e 2. Será que vocês, juízes, estão tomando as decisões justas? Julgam, estão julgando com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês, juízes, planejam o quê? Iniquidades, pecados, armadilhas, e distribuem na terra violência em suas mãos. O que Davi está falando aqui? Ele está pedindo o quê? Justiça, porque os juízes estão o quê? Não agindo de forma reta. Os juízes aqui, eles não estão julgando o quê? Com equidade. Com equidade, na verdade, os juízes são considerados o quê, igreja? Deuses. Quem vai contestar a ação de um juiz? Agora, o que se espera de um juiz? Justiça. Julgar de uma forma correta, imparcial, havendo absoluta isenção, não é isso que é pedido nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal? Que se haja o quê? Justiça. Tanto é que, invariavelmente, nós vemos uma estátua em frente do STF, do Supremo Tribunal Federal. É uma estátua
que ela está sentada com os olhos o quê? Vendados. É a imagem romana, é verdade, né? O direito romano ele é muito forte, a base do direito, né? É a base do direito romano. Então essa estátua, ela está nos melhores e maiores tribunais de todo mundo. E quer dizer o quê? Que todos são iguais perante o quê? A lei. Porque a justiça, ela é o quê? Ela é cega, ela não está vendo. E é isso que Davi está pedindo aqui. Só que ele está constatando que os juízes não estão agindo dessa forma. Porque eles devem agir de uma forma o quê? Que todos tenham o quê? As mesmas garantias legais. Que todos tenham os direitos iguais. Agora, igreja, se está acontecendo isso com o juiz, nós vamos orar para quem? Para Deus. Porque acima do juiz é Deus, não tem. É lógico que existem algumas ações civis, tá certo? Existem ações na justiça, mas o que Davi ele está sendo claro é que é absoluto o que é? Ore para Deus. E é exatamente o que nós temos que fazer. Por quê, amados? Porque a justiça é um atributo de Deus. A justiça faz parte da natureza de Deus, está no DNA de Deus. Deus, a essência dele é amor, e a natureza dele é o quê? Justiça, é dele. Existem certos homens que, mesmo sendo juízes, não têm essa natureza de justiça. Deus não. É nato. É por isso que o juízo virá, porque é dele. Tanto é verdade, quando nós vamos lá para Romanos, eu separei duas passagens de Romanos, 1,18. Olha o que diz lá. No 1,17, primeiro, perdão. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá de quê? O justo viverá de fé, igreja. É por isso que está claro que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho. A palavra, ela é justa. Então, se juízes, desembargadores, cristãos, seja ele quem for, não seguir a palavra, não estão agindo o quê? Com justiça. Então, o evangelho, além de tanto que ele nos oferece o quê? Um manual de justiça. O evangelho, quem é? As boas novas. Quem trouxe as boas novas? Jesus Cristo, a vida e a obra, os ensinamentos de Jesus Cristo. É por isso que Davi, conhecendo a Deus de uma forma absolutamente real, porque ele é realmente um homem segundo o coração de Deus, ele termina o Salmo 58 dizendo como? Então se dirá, na verdade, há recompensa para os justos. Há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Amém, igreja? Nós servimos um Deus de justiça. Nós servimos um Deus que nos dá honra. Amém? Diga um amém onde você está, igreja. Não há nada que você esteja passando de injustiça que Deus não vai julgar. Nada. Não há absolutamente nada. Porque da mesma forma que Davi, na metade do salmo, ele está irado, ele está carregado mesmo de um profundo sentimento de justiça com ira, no final, ele conhecendo Deus, ele fala, não, a justiça, o meu Deus julgará na terra. Amém, igreja? E concluindo lá em Romanos 1,18, e fechando para concluir, olha que maravilhoso. A ira de Deus se revela do céu
contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Eu vou repetir. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amém, igreja? Então não há juiz, não há desembargador, não há STF, ATF, não tem nada disso. A justiça de Deus reinará no tempo dele. Para fechar essa mensagem, só uma coisa eu falo para você em nome de Jesus. Vamos deixar Deus. Vamos deixar Deus cuidar da justiça. E que eu e você, pela misericórdia de Deus, não entremos na justiça de Deus. Amém? O Espírito Santo é claro. A justiça deixa comigo. E você cuide para não entrar na minha justiça. Arrume o que tem que arrumar. Amém? Amém, igreja? Eu estarei orando agora, nesse momento, para que realmente o Espírito Santo do Senhor, ele faça com que essa palavra, ela se mova da nossa mente para o nosso coração. E depois, você já sabe, você tem a liberdade de orar. Amém? Pelos governantes, por saúde, amados, deixa o Espírito falar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu oro nesse momento. Primeiro te agradecendo, Pai. Te agradecendo essa sua palavra, que na verdade vem como refrigério para as nossas almas, para o nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a gente saiba esperar no Senhor todo tipo de justiça, Pai. Que a gente coloque a Ti, às vezes como Davi colocou, de uma forma indignada, de uma forma até dura, Pai. Mas que a gente coloque a Ti a situação. Que a gente não descarregue em pessoas erradas. Que a gente não tente fazer essa justiça com as nossas próprias mãos. Que nós, em nome de Jesus, através do Espírito Santo do Senhor, que é somente o Espírito Santo do Senhor, nos dá a sabedoria de colocarmos a Ti toda e qualquer injustiça das nossas vidas, seja ela qual for, Pai. Então eu oro, eu clamo a Ti, que a nossa igreja e que todos aqueles que estão vendo nesse momento essa mensagem que vem de Ti, Pai, que nós estejamos realmente, em nome de Jesus, aptos a entregar a Ti todo e qualquer ação de injustiça nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai. O Senhor que é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Oramos pelo domínio próprio, que também vem do Espírito Santo do Senhor, e que o Senhor nos conduza sempre para continuar Te honrando, glorificando, exaltando e adorando o Seu santo nome. Muito obrigado, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja.